Eu finalmente li Clarice e a experiência foi extremamente doida. O primeiro livro que eu li da Clarice foi A Hora da Estrela e eu comprei esse livro, mas esses aqui também na Book Friday, e fazia muito tempo que eu queria ler Clarice. Esse livro, inclusive, ele está disponível no Kindle Unlimited. E eu já baixei, já comecei a ler, mas eu nunca consegui prosseguir na leitura. Eu acho que um fato interessante de ler Clarice é que a gente precisa estar preparado para encarar a escrita dela. Não é em qualquer momento da vida que isso vai acontecer. E A Hora da Estrela é um livro curtíssimo. Eu acho que ele não tem nem 100 páginas. Tem 87 páginas. É um romance diferente de tudo que eu já li. E nessa obra a gente se depara com dois personagens principais. A Macabea, ela é uma mulher simples que veio do norte do Brasil, se eu não me engano, pro Rio de Janeiro. E ela não tinha muita beleza, ela não tinha muita graça, não tinha muito jeito. A Macabea não sabia de muita coisa da vida. Ela simplesmente vivia, mas ela não sabia muito bem por que tudo acontecia ao redor dela. O outro protagonista desse livro é o próprio narrador. Esse narrador, ele descreve o processo de escrita dessa história, o processo de criação da personagem. Ele descreve o processo de criação dessa personagem e é extremamente fabuloso, porque é como se a gente entrasse dentro da mente do escritor, pudesse acompanhar todo o processo de criação de um livro. Então, muitas vezes, durante a leitura, a gente se depara com pensamentos, com sentimentos, com sensações do autor enquanto ele está criando, enquanto ele está construindo essa obra. E muitas vezes esses momentos sobressaem à história principal. É como se o autor do livro fosse mais importante até do que a própria Macabea, que é a protagonista da história. É um livro fabuloso, especialmente para quem gosta de escrever, para quem trabalha com escrita. Foi um divisor de águas assim na minha vida e com certeza é um favorito já da vida. Outro livro que eu comprei no Book Friday foi O Cortiço. Tava super barato e eu já comecei a ler, eu tô bem no início. E depois eu volto para contar para vocês sobre o que se trata esse livro. E agora a outra compra que me deixa super empolgada foi esse box lindíssimo do Castelo Animado. Ele vem 3 livros, que é o Castelo Animado, o Castelo Noir e A Casa dos Muitos Caminhos. A autora é Diana Wynne Jones, eu não sei se estou pronunciando corretamente, mas eu já li, eu já assisti ao Castelo Animado, acho que na Netflix, se eu não me engano, e eu achei uma animação belíssima. É um daqueles... E eu achei uma animação belíssima. E quando eu vi que esse box tava... Ele tava por 67, se não me engano, os 3 livros, eu já resolvi comprar.
Eu comecei a ler O Castelo Animado e eu acho muito gostoso ler fantasia, especialmente quando a gente tá eu já tô há um tempo, né, lendo Defeito de Cor. E eu comecei a ler também o Cortiço, então são obras um pouco mais densas, tratando de linguagens, tratando de fatos históricos mesmo, de acontecimentos que são mais pesados, são tristes, né, difíceis da gente digerir muito bem. Eu tô na metade, inclusive, tô um pouquinho depois da metade, mas um dia eu termino. E começar a ler uma fábula é como se a gente desse um momento de paz, assim, pra mente, sabe? A gente lê respirando mais calmamente, assim, do que ler uma obra como Um Defeito de Cor, que é belíssima, é incrível, já faz parte da minha vida, mas é um pouco pesado, né, gente? Então isso aqui, pra mim, eu comecei a ler também, eu nunca li mais de um livro ao mesmo tempo, mas eu quero tanto ler esses 3 livros que eu tô lendo ao mesmo tempo e vamos ver no que vai dar, se eu vou conseguir ou não. E eu não tenho muito segredo, assim, eu leio um de manhã, uma tarde, uma noite. Não, eu leio a hora que me dá vontade de pegar pra ler um livro, eu pego um e leio. Então eu comecei a ler O Castelo Animado, tô bem no comecinho, mas é bem bonito, assim, eu já sei mais ou menos a história porque eu vi animação, mas ler a obra, assim, escrita é diferente, né, a sensação é diferente, todo mundo sabe. Então eu venho contar pra vocês também o que eu tô achando dele. E também comprei Memórias Póstumas de Brás Cubas, mas ainda não chegou. A Amazon recebeu o pedido, mas ainda não deu o prazo de entrega, eu tô um pouco preocupada. Mas vamos ver, eu aviso pra vocês quando ele chegar. Agora falando sobre Um Defeito de Cor, eu avancei bem na leitura desde a última vez que eu falei com vocês. E como a história da Querinde é absurda. Eu admiro muito essa história que ela construiu, pelo menos até aqui, porque é uma história de resistência, sabe? Ela acredita naquele ideal e ela vai até o fim com aquilo, independentemente de se alguma coisa pode afetar ela ou não, mas ela pensa no ideal coletivo e isso é muito impactante, principalmente numa história assim, um peso que tem essa história. Eu acho que Um Defeito de Cor deveria ser um livro obrigatório, essa leitura deveria ser obrigatória, porque a gente vê um período histórico tão cruel do Brasil contado a partir do ponto de vista de uma pessoa que foi afetada por ele, né? Uma pessoa que foi afetada por esse sistema, que foi sequestrada
no seu país de origem, na África, e trazido à força para passar pelo trabalho escravo. Eu acho que todo mundo deveria ler esse livro, acho que até o fim. Eu vou indicar ele. Eu ainda nem terminei, mas eu vou indicar ele para todo mundo, porque é um acontecimento. Esse livro aqui tá sendo um acontecimento para mim. E uma coisa que eu não sabia, eu não busquei mais informações para saber a fundo sobre esse livro, mas isso aqui é uma carta que uma mãe escreve para um filho. E depois que eu descobri isso, a partir do momento do livro, eu fiquei sabendo disso, mas isso não é um spoiler, porque tá escrito aqui também. Isso, mas eu não li antes de começar a leitura do livro. Isso aqui é uma carta de uma mãe para um filho. Ela descreve absolutamente tudo que ela passou, momentos bons, momentos ruins, momentos íntimos ou não, e fatos históricos, enfim. E ela conta que ela quer que o filho dela saiba tudo que ela passou, tudo que aconteceu na vida dela para ela chegar até aqui. Eu não sei onde é o aqui ainda, mas essa história, mas saber que isso é uma carta de uma mãe para um filho, para mim deu um peso diferente assim para mim nessa história. Muita coisa passou a fazer sentido e é aquilo, essa personagem, ela é forte e apesar dela procurar melhorar a vida dela, ela também leva em conta o coletivo. Então muitas vezes a luta dela pode não só favorecer ela, mas favorecer aos outros, ou mais do que isso, a luta dela pode até prejudicar ela em relação a estar próxima da família dela ou não, mas ela não pensa nisso, porque ela pensa no coletivo, em ajudar as outras pessoas que vêm sofrendo essa repressão de um sistema escravagista. É uma obra belíssima, e a Ana Maria Gonçalves, que é a autora, pegou a fundo essa história e com certeza é um dos livros mais importantes do Brasil. Deixa eu te ajudar. Faz de ladinho assim. Agora espera. Nossa, não tem comparação. Não tem comparação. Nossa, que delícia.